Agora que a gente viu o que é um Design System, como é a estruturação da documentação dele, o que é um componente, a gente pode começar a listar quais componentes a gente vai desenvolver ao longo do curso. E para isso aqui, ó, eu já vim direto no Figma, nessa plataforma aqui chamada FigJam, que nada mais é do que um quadro onde eu posso jogar textos, imagens, post-its, para tudo isso, para mim poder organizar as minhas ideias. E a ideia que eu quero organizar aqui é listar os componentes que a gente vai desenvolver. E por isso eu já trouxe aqui o print de todas as páginas do nosso aplicativo aqui, do AluraMed. Por quê? Porque daí a gente vai listar quais componentes esse aplicativo aqui já está utilizando. Essa aqui é a nossa primeira etapa, por quê? Porque, vamos lá, se um aplicativo ele já está no ar, um site, um sistema, seja lá o que for, e usuários já estão utilizando, os componentes que estão lá são os mais importantes. Se a gente for lançar uma versão 1 desse Design System aqui, a ideia é que a gente já desenvolva esses componentes que o AluraMed já está utilizando para os usuários poderem testar. E aí a gente consegue validar se o componente está funcionando legal, se ele tiver, beleza, a gente pode continuar ele e publicar para a próxima versão. Se tiver algum problema, a gente retorna aqui, faz novos testes e aí publica para futuras versões poder realizar novos testes. Mas isso não significa que a gente não possa sair fora da caixa, criar novos componentes. A questão é que assim, ó, se a gente está criando um Design System para uma empresa, com certeza ela está com mais demandas, novos usuários estão surgindo, novas necessidades estão aparecendo e com isso vai vir problemas. Esses problemas a gente vai solucionar cada vez com novos componentes. Então vamos lá, vamos começar sem muita enrolação, vamos mostrar aqui quais são os componentes que o aplicativo da AluraMed já tem. Aqui eu já defini para mim algumas tagzinhas que eu vou puxar e vou selecionar aqui, apontar para cada um dos componentes que eu vou encontrando dentro dos prints, e até por isso que eu já mostrei para vocês lá o site do Material Design. Se você não tem muita experiência com reconhecer o que é um componente, vai lá, dá uma olhadinha o que é um componente, volta para cá, faz essa comparação, mas também me segue aqui no curso, vamos aprender junto. Nessa primeira página aqui de login, a gente tem ó, um campinho de e-mail, um campinho de senha, a gente tem um campo de texto. Campo de texto que eu vou generalizar aqui para esses dois, e nessa mesma página, já vou puxar outra tagzinha, a gente tem um botão. Botão esse que se repete em várias páginas. Então, eu não vou ficar para cada um desses botõezinhos aqui puxando uma nova tagzinha. Vou deixar só aqui, que eu já sei que é um componente do aplicativo. Nessas 3 páginas aqui, a gente só tem um componente de botão. Não vou repetir. Para cá a gente tem um componente de botão mais diferente. A gente tem um componente de botão que utiliza ícones. Então, eu vou marcar aqui, botão de ícone, vamos chamar ele assim. Não se preocupa com nomenclaturas não, coloca o nome que você se identificar melhor, vai na fé, sem problema nenhum. Aqui embaixo, ó, essas 2 páginas aqui são iguais. Vamos lá, aqui embaixo a gente tem um cartãozinho, um card. Card, eu vou botar entre parênteses, cartão. É um cardzinho que ele tem algumas informações por cima, ele pode também ter componentes, como o botãozinho aqui. E dentro dessas 2 páginas aqui, dessa mesma página, eu tenho mais um componente, que é esse aqui, ó, a barra de navegação. Deixa eu marcar aqui como barra de navegação. Ela tem os itenzinhos de consulta, clientes, relatórios, menu que expande com novos itens, que são as páginas que a gente vai navegar ao longo do aplicativo. Beleza? Vamos arrastar isso aqui para o lado, facilita a minha vida para não ter que ficar voltando. Seus relatórios. Seus relatórios eu tenho um mesmo componente, mas com estilos diferentes, que é o gráfico. Em cima eu tenho um componente de linha, embaixo eu tenho um componente no modelo circular. Então vamos colocar só aqui, ó, gráfico. Componentezinho de gráfico. Perfeito. Nessas 2 páginas aqui, a gente tem botões flutuantes, não precisa mencionar, aqui em cima também. Aqui a gente tem cards, barra de navegação. Não, tudo certinho. Aqui a gente não tem componentes. Vamos continuar. Aqui, na página de detalhes do paciente. Detalhes do paciente, ó, em cima a gente já marca um que é o header ou cabeçalho. Identificação dessa página. Mostra qual é o nome dela, detalhes do paciente e uma setinha aqui que provavelmente é para voltar para a página anterior. A gente tem componente de gráficos, a gente tem aqui um componente que tanto pode ser um componente, dependendo da circunstância, ou ele pode não ser, que é o mapa. O mapa, se ele for interativo, se eu conseguir arrastar ele, mexer nele, né, interagir com esse mapa, aí sim ele é um componente. Agora, se ele for estático, se ele for uma imagem, aí ele não é um componente, esquece, ele é só uma imagem. Vamos supor aqui que é um componente, então, mapa.
De resto, vamos dar uma olhada, a gente tem cards, botões, tudo certinho. Essas três últimas aqui são a mesma página, né, que é um chatzinho. Aqui a gente tem dois componentes. Deixa eu até excluir esses dois aqui. O primeiro deles eu vou marcar, que é esse hoje aqui, ó. Esse hoje, ele é um componente chamado badge. É um componente muito famoso, você pode encontrar ele em vários design systems, em vários style guides. Ele é um componente para identificar alguma seção, ele serve muito de apoio. Nesse caso aqui ele está identificando, né, que esses balãozinhos de fala aqui são do dia de hoje. E aproveitando, balão de fala é o outro componente aqui, ó. Vou marcar aqui nesse azul. Tanto o azul quanto o branco, né, seja da outra pessoa que está falando, seja eu que estou falando aqui, são o mesmo componente. Então vamos colocar aqui, balão de fala. Perfeito? E bom, temos aqui já uma noção grande dos componentes aqui dentro do AluraMed. Agora, bom, vamos pensar assim, que tal se a gente inovasse, não se prendesse só nesses componentes aqui e se baseasse mais em referências para a gente poder expandir mais a nossa criatividade? Foi por isso que, aqui do lado, olha só, eu defini já os componentes que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Nos post-its amarelos, a gente tem botões, campos de texto e barras de navegação como os componentes que a gente já tem aqui no aplicativo da AluraMed. Agora, os marronzinhos são o Select, Rádio Checkbox Suites, barras de notificação e modais, que são componentes que a gente não tem aqui e que eu peguei como referência principal o Material Design. Já que é o design system mais famoso, vamos utilizar bastante da referência dele aqui ao longo do nosso curso. E isso aqui eu categorizei em duas seções, componentes base e componentes complexos. O que são componentes base? São os mais básicos daqui, eles são muito simples de serem desenvolvidos. E os complexos, como o próprio nome já diz, são componentes com uma complexidade um pouquinho maior de desenvolvimento. Não é nenhum peixe de 7 cabeças, mas eles costumam utilizar 2 ou mais componentes aqui, dos componentes base, normalmente para definir um único componente. Isso remete bastante a gente àquela metodologia que a gente viu, o Atomic Design, onde a gente tem moléculas ou moléculas e átomos que, quando se juntam, elas formam organismos, que isso se define aqui dentro dos componentes complexos. Agora a gente tem a lista de componentes que a gente vai desenvolver ao longo do curso. A ideia é a gente seguir essa mesma cronologia que eu estou mostrando para vocês. Vamos começar pelos componentes base, depois vamos para os componentes complexos, nessa mesma ordem aqui. A gente começa pelos botões, depois campo de texto, e a gente vai terminar lá nos complexos pela barra de navegação. A ideia agora é você abrir o seu Figma aí, pode pegar tanto esse projeto aqui da AluraMed, quanto um projeto seu particular, seja da sua empresa, seja do seu freela, seja alguma coisa que você inventou para você mesmo, e faz aí. Lista os componentes que tem neles e vamos criar junto comigo, vamos fazer esse compartilhamento, beleza? A gente se vê na aula 2 para começar a desenvolver de fato os componentes base. A gente se vê lá.